Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Sob o comando de Ramon Dias, o Vasco tem adotado uma nova estratégia para este segundo turno do Campeonato Brasileiro para tentar se manter na Série A do Campeonato Nacional. Com um início de temporada bastante decepcionante e um primeiro turno amargo, o cruzmaltino precisou tomar algumas medidas para principalmente aliviar a pressão e reverter de maneira óbvia o seu desempenho para este segundo turno. Uma das principais mudanças que estiveram acontecendo no Vasco nesse período para o início do segundo turno foi também a implementação e chegada do treinador argentino, que passou a apostar na chegada também de jogadores com um pouco mais de carreira no futebol, ou seja, bem mais experientes. Ramon Dias tem escalado nesses últimos jogos do Vasco um time com bastante experiência, visando trazer estabilidade e também liderança para esse elenco do Vasco, que foi composto por boa parte do primeiro turno com um grande número de jogadores jovens e com pouca experiência no futebol e também na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa mudança de foco é também uma busca que o treinador vem realizando no Vasco para equilibrar a equipe e encontrar soluções para os desafios que o time ainda tem encontrado nas partidas do Campeonato Nacional. A luta para sair da zona de rebaixamento ainda se encontra muito pegada, e justamente pela quantidade de equipes que estão próximas umas das outras. O Vasco ainda tem 5 pontos de diferença para a primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento. Essa é uma diferença que terá que ser tirada ao decorrer do campeonato nas rodadas finais que o Vasco ainda tem. Sabemos que ainda há também muitas partidas e que o Vasco tem sim capacidade, diante de tudo aquilo que demonstrou nos últimos jogos, de estar revertendo essa situação. Assim, através desse contexto, a experiência de jogadores mais velhos como o Medel, por exemplo, pode desempenhar um papel bem crucial devido a toda a pressão que os jogadores já enfrentaram pela fase ruim que estiveram apresentando no Vasco. Um bom exemplo é as movimentações na última janela de transferências. 5 daqueles 10 jogadores que o Vasco esteve realmente contratando para serem vinculados ao Gigante possuem mais de 30 anos de idade. Você, torcedor vascaíno, acha que esse tipo de estratégia dará certo na colina? Comente aqui abaixo. A notícia da semana acerca de São Januário movimentou bastante todo o elenco do Vasco e foi recebida com um grande entusiasmo pela equipe técnica do clube. Tanto o técnico Ramon Dias quanto o seu auxiliar comemoraram amplamente essa oportunidade por meio das redes sociais, expressando assim toda a alegria de ambos e a expectativa para os próximos compromissos do Vasco jogando no estádio. O entusiasmo do técnico e do seu auxiliar, que é o seu filho, Emiliano Dias. Tanto o treinador quanto o seu auxiliar conseguiram reconhecer imediatamente a importância da presença da torcida no estádio, sem ao menos ter tido a oportunidade de comparecer a um jogo com a torcida do Vasco apoiando. Para eles, o apoio que estará presente a partir de agora é fundamental para estar motivando também os jogadores e passar a criar uma atmosfera verdadeiramente empolgante em São Januário. Essa torcida assim não representa apenas um alívio, mas também uma nova fonte de inspiração para que essa equipe do Vasco possa estar buscando melhores resultados e assim, por isso, toda essa celebração nas redes sociais por parte da comissão técnica vascaína. Os dois trataram de usar as redes sociais para compartilhar a sua felicidade com os torcedores. Ambos postaram mensagens comemorando a decisão que faz com que São Januário esteja recebendo a permissão para voltar a receber público a partir deste momento. A liberação de público em São Januário certamente terá um impacto bem positivo no desempenho do Vasco, e é pelo menos isso
que toda a comissão e também boa parte dos torcedores espera. Além de criar um ambiente mais estimulante, como o São Januário já é bastante conhecido, a presença dos torcedores influencia também em toda uma dinâmica do jogo, afetando os jogadores quanto também aqueles adversários que vêm jogar em São Januário como visitante. O apoio da torcida pode fazer a diferença neste momento crucial que o Vasco passa, ainda entrando nas primeiras rodadas do segundo turno do Campeonato Brasileiro e assim proporcionando uma vantagem competitiva ao time carioca para essas rodadas finais. Sair da zona de rebaixamento ainda continua como o grande objetivo do Vasco para esse terço final do campeonato. Você, torcedor vascaíno, acha que o estádio lotado poderá fazer uma diferença a mais para o Vasco? Deixa aqui abaixo um comentário com a sua opinião sobre isso. O Vasco anuncia pré-acordo e vai faturar muito com assinatura de contrato. O Vasco anunciou de maneira um pouco mais recente uma assinatura de pré-contrato com a Abrax, marcando assim um importante passo na direção para futuros acordos comerciais. No entanto, a decisão final ainda está pendente, já que o clube agora se encontra em processo de avaliação de uma proposta que foi realizada e apresentada ao Cruz Maltino. Esta proposta se dá em questão do assunto de venda das placas estáticas associadas ao Campeonato Brasileiro das temporadas de 2025 a 2029, tornando-se também uma peça fundamental no cenário do marketing esportivo. Essas placas servem como um meio eficaz de promoção, garantindo também que as marcas possam estar alcançando um público. Para os clubes como o Vasco, que possui uma das maiores torcidas do país, os contratos decorrentes desses tipos de negociações podem atingir valores próximos aos 100 milhões de reais. Assim, esses números poderão ser ainda mais debatidos e discutidos a partir da proposta que o Vasco recebeu também para esse quesito. É mais um caixa que o Cruz Maltino terá a partir também desta comercialização. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.